Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma programação do Global Focus, onde o propósito maior nosso é glorificar a Deus através da implantação da visão missionária. Nós temos na nossa jornada de ministério encontrado muitas igrejas que pedem ajuda, auxílio na implantação, treinamento, despertamento do seu povo dentro da visão missionária. Meus queridos, o grande segredo é começar, porque a obra é de Deus, é Ele que vai capacitar. Mas nós, como ordenança do Senhor, ir por todo mundo e fazer discípulos, nós aproveitamos essa ferramenta, que é a TVCA, para fazer discípulos de todas as nações, para encorajar, capacitar, colocar ferramenta nas mãos de homens, mulheres, obreiros do Senhor, para expandir o reino de Deus, para prosseguir com a obra missionária. E nessa programação em especial, vocês conhecerão o pastor Elton, nosso missionário ali da Espanha, parte do seu testemunho, como ele iniciou e plantou uma igreja ali através de capelania portuária e como Deus tem usado o seu servo. Na verdade, Deus, Ele coloca na sua palavra, o Senhor Jesus fala assim, que um semeador saiu a semear. E se você começar agora a panfletar na rua, em pronto-socorro, hospital, creche, orfanato, velórios, com certeza, com toda certeza, Deus vai abençoar o teu ministério. Sabe por quê? Porque o Senhor nos fala que a palavra dele não volta vazia. Isso é maravilhoso, e vocês verão no seu testemunho uma igreja que ali surgiu e a igreja que ali está crescendo. Eu quero pedir que você fique conosco nos próximos minutos. Nós voltaremos já já para orarmos juntinhos e estar intercedendo e abençoando a sua vida e a sua família. Voltamos já já. Ali pastoreando a igreja de Moça Bonita, e nós brincávamos que ele era o pastor Papa Defunto. Eu não sei quantos tomaram consciência de um projeto pioneiro que ele realizou ali, diante de uma situação da região que ele morava, de muitos assassinatos, muitas mortes, e as famílias precisavam de uma assistência funerária. O pastor Elton foi corajoso, e ele colocou uma capela mortuária para atender as pessoas, e ali fazia os momentos fúnebres, tudo dentro da palavra de Deus, e depois dava essa assistência às famílias também, e a igreja cresceu, e muitas pessoas se converteram no momento de luto. Então, até no momento de luto, e também no momento de luto, a mensagem do Evangelho pode transformar as vidas. Ele é nosso missionário já durante muitos anos ali na Espanha, e vai nos falar agora sobre o testemunho, o desafio ali da Espanha. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar pelo pastor Elton. Senhor, abençoa o teu servo nesta hora, suplicamos por ele, o coração dele, sua mente, os sonhos que ele tem para a Espanha, para Sevilha, sua igreja que abençoa o mundo todo. Ó Senhor, usa a vida dele para nos abençoar nesta hora, Pai, pois nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. É com alegria, irmãos, que estamos aqui nesta ocasião, e é verdade, creio que sou um dos mais antigos da Junta, 34 anos que estou com a Junta de Missões Mundiais, e é verdade também que começamos esse trabalho com a Capela Mortuária, e faz 15 dias hoje, amanhã fará 15 dias, quando tivemos o último culto em memória, e estivemos 300 decisões, faz 15 dias atrás, não é? No culto em memória. Assim que é realmente uma experiência singular na nossa vida e no trabalho que realizamos ali. Mas hoje eu vim para falar um pouco do trabalho na Europa, e especialmente em Espanha. Eu sou filho de pastor, nascido e criado no Evangelho, sou irmão de pastores também, sou tio de pastores, sou primo de pastores, sou pai de 3 pastores e uma ministra de música, e assim estamos vivendo a nossa vida. A neta mais velha também já fez a sua decisão para o ministério, vai entrar para a universidade o ano que vem, fazer o curso de Direito, depois o seminário, e assim nós estamos, o segundo neto e o terceiro também já fizeram a sua decisão para o ministério, e dos 9, 3 já estão pelo menos comprometidos com esta obra e tarefa da evangelização. Estou muito feliz por isto. E é verdade que o Senhor nos tem dado o privilégio de trabalhar ali na cidade de Sevilha, na vetusta cidade de Sevilha.
É uma cidade que tem 2.300 anos como cidade. Quando Jesus chegou, a cidade já tinha 300 anos de existência. Os irmãos podem imaginar isto? Nós que estamos acostumados com os 500 anos do Brasil, ao pensarmos que vivemos numa cidade com 2.300 anos, sentimos-nos assim privilegiados, inclusive porque estamos imersos numa cultura e numa história tão bonita e tão extraordinária, ainda que muitas vezes salpicada por tanto sangue, por tantas dificuldades e lutas. Mas a verdade é que a cidade de Sevilha tem quase 1 milhão de habitantes, isto é, se nós juntamos a chamada Grande Sevilha. E nesta Grande Sevilha tínhamos apenas uma igreja batista. E fomos ali para ajudar a recuperar aquela igreja, porque a igreja de Sevilha, que havia chegado a quase 190 membros, agora estava reduzida a 45 e 50 pessoas por causa da construção do templo. Começamos a construção do templo e a igreja não soube começar a construção do templo. Eu entendo que quando pensamos em construir um templo, o básico, fundamental é começar com o joelho no chão e a boca no pó. Isto é, preparar-se em oração e jejum e busca da orientação de Deus, o discernimento, a clarividência do Espírito Santo, para que possamos discernir realmente o que Ele quer. Porque nós temos um inimigo que está ávido por impedir que construamos templos para a glória de Deus. E ele faz com que a igreja acabe sofrendo as consequências, muitas dissensões, muitos problemas, e isto foi o que passou também na cidade de Sevilha, na igreja de Sevilha. A nossa igreja ficou reduzida a um grupo muito pequeno. Mas a igreja começou a construção, fez toda a infraestrutura do templo, e depois de ter quase concluída a infraestrutura, então os problemas foram crescendo e crescendo, e o que restou foi uma dívida de 1 milhão, aproximadamente 1 milhão de reais de dívida que nós encontramos quando chegamos ali. Não tínhamos dinheiro e recurso para pagar a ninguém. É verdade que a igreja devia às pessoas da praça, e muitas vezes ouvimos estas expressões: e quando é que você vai passar lá para me pagar o que deve, não é? Falando com os líderes da nossa igreja. E a verdade é que as coisas foram se complicando ainda mais, porque muitos foram saltando do barco e foram deixando sempre um número menor ainda. Mas um número menor, ainda muito enfrentado e com muitos problemas de relações. E assim a nossa história começa em Sevilha. A construção ficou parada há 6 anos. O teto que tinha sido feito outra vez me ouvi do nome, de concreto, não? Concreto. E então agora, com 6 anos depois, já as infiltrações, e eu tinha que pregar, irmãos, e levava o púlpito para lá e levava o púlpito para cá, por causa das gotas, porque podia gotear em cima do meu esboço sermão e ficaria sem sermão. Então, para evitar isso, eu tinha que andar com o púlpito de um lado para o outro. Mas a verdade é que as coisas começaram a caminhar. Eu disse à igreja: irmãos, nós não temos dinheiro para pagar a nossa dívida, obviamente, não temos recursos. Não entra absolutamente quase nada, muito pouco, mas temos dinheiro para sustentar uma primeira família de missionários em Cuba. Escolhemos Cuba porque eram $30 para pagar uma família missionária em Cuba. E então adotamos a nossa primeira família missionária. E com isto nós começamos o nosso processo. Deus começou a abençoar a nossa igreja. Pudemos adotar a segunda família. Só para um credor nós tínhamos que pagar 5.100 euros mensalmente e não tínhamos dinheiro, não tínhamos possibilidade. Reescalonamos a nossa dívida, conversamos com eles, tratamos de pôr alguma coisa ao alcance da nossa condição. Mas Deus foi nos abençoando e aprendemos ao longo desses anos. Eu estou completando agora 40 anos de pastor e eu me lembro perfeitamente que aprendi isso ao longo dos anos. E eu entendo que quando a igreja investe na obra missionária, Deus investe nessa igreja também. Deus faz milagres, Deus faz maravilhas. E aí assim foi que nós começamos a nossa recuperação, o nosso soerguimento. E coisas extraordinárias começaram a passar. É verdade que em algumas circunstâncias nós tínhamos que colocar uma porta ali, mas o missionário estava necessitando lá no campo, nós deixávamos um lugar sem a porta e Deus iria pôr a porta depois, e então mandávamos o dinheiro para missões. Este era o nosso trabalho e o nosso entendimento. E Deus foi abençoando o nosso trabalho paulatinamente.
Queridos, finalmente eu gostaria de mostrar aos irmãos o que Deus pode fazer com uma igreja que se compromete com a obra missionária. É verdade que quando um aprende a amar aquilo que é objeto do amor de Deus, Deus também ama esta pessoa. Deus investe nessa vida. E eu digo sempre à nossa igreja, temos que tornar-nos uma igreja missionária e, entre aspas, imprescindível para Deus no cenário das missões. Porque se nos tornamos imprescindíveis para Deus, obviamente Deus vai abençoar-nos. Não terá muitas alternativas, com todo o respeito e reverência que temos com Ele, não lhe daremos muitas alternativas, senão a bênção sobre essa igreja que é imprescindível ao seu trabalho. E nós começamos então, sentimos que Deus ia abençoando-nos paulatinamente. Queridos, a nossa construção, o nosso templo não é pequeno, é um templo grande, muito grande para nós. Hoje, nós que éramos 45, 50 pessoas, hoje somos 240 membros, e o nosso templo é um templo que tem as duas plantas, pelo menos 3.000 metros quadrados de área construída. Era uma obra faraônica, e a dívida era muito grande, mas fomos pagando. No ano 2006, finalmente terminamos de pagar toda a nossa dívida. Aleluia por isto. Concluímos com a nossa dívida, porque Deus nos abençoou muito. Esse é o nosso templo hoje. Os irmãos podem ver, é um templo muito bonito, construído com os joelhos no chão e a boca no pó. Mas ao mesmo tempo em que fomos construindo o templo, porque a construção que estava parada há 6 anos, toda no tijolo, sem a cobertura final em cima, e entrando água por várias partes, agora já está quase terminada. O que nos falta é a parte superior de 2 apartamentos para hospedar as pessoas, e então sim teremos a nossa obra terminada. Este templo é um templo utilizado hoje não apenas pelos membros da Igreja Batista, mas por todos os evangélicos da cidade de Sevilha. Os casamentos são feitos aí dos evangélicos, porque não há outros templos, só há um templo na cidade, mas também é mais pequeno, muito mais pequeno que o nosso, e então já não há, as pessoas preferem realmente que casar-se aí, fazer os seus congressos, as suas convenções, todas as reuniões grandes dos evangélicos na cidade são realizadas aqui no nosso templo. Até mesmo a prefeitura o usa de vez em quando também para algumas ocasiões muito especiais. A verdade é que Deus nos tem abençoado nesse sentido. Ali, nesta parte direita, à direita do templo, pode voltar um bocadinho atrás, ali, aquela parte direita ali do templo, onde tem 2 janelas redondas, ali uma igreja pentecostal foi ao meu gabinete para perguntar-me se não podíamos ajudar-lhes um bocadinho, solucionando o problema de local, porque eles não tinham dinheiro para pagar luz, água, teléfono, não tinham dinheiro para pagar nada. Então nós preparamos um salão, aquele salão dali, aquela parte de trás, que é para 120 pessoas, e oferecemos àqueles irmãos com uma condição. Os irmãos podem se reunir aqui sem nenhum problema, mas com a condição de que os irmãos paguem um aluguel para os irmãos mesmos, isto é, depositar mensalmente o que referente a um aluguel deste local na conta de vocês, para que vocês, quando tiverem que sair daqui, já tenham pelo menos dinheiro para fazer a obra, ou fazer uma obra, ou comprar um local, ou restaurar algum setor. E eles passaram 3 anos conosco. Finalmente, em setembro passado, eles saíram, mas já saíram para uma nave muito maior, e abençoados por Deus, e nós também abençoados pelo Senhor, e assim seguimos. Hoje nós temos ali um grupo de romenos que se reúne ali, temos uma outra missão nossa brasileira que também se reúne em outro salão, e aos chineses que nos pediram também um espaço, e eu estou esperando para regressar e conversar com eles, mas a verdade, irmãos, é que o que eu quero é transformar esse nosso local em uma colmeia de igrejas, por uma razão, porque se o membro brigar com o pastor da sala 1, pode ir para a sala 2, se briga com o da sala 2, pode ir para a sala 3, e assim nós temos o problema resolvido do membro, ele não sai do templo, Mas eu gostaria de comentar com os irmãos hoje, e rapidamente, algo que para mim é muito importante. Os irmãos estão vendo esse nosso templo, ele é bonito, mas isto não é o que está no meu coração em absoluto, porque se eu estivesse vivendo em Sevilha, teria feito as coisas totalmente diferentes. E sabem por quê? Porque eu entendo que pedra não entra nos céus. O que entra nos céus são almas salvas por Jesus. De que nos adianta construir templos suntuosos, tão bonitos para os olhos humanos, encher o coração de vaidade e de gozo, porque por haver construído
construído um templo tão grande e não conduzir as pessoas a Jesus. Eu acho que isto aqui teria sido diferente se estivéssemos ali desde o começo da construção. Mas como já apanhamos as coisas em andamento, não tínhamos outra alternativa senão fazer alguns ajustes ao projeto e evitar algumas extravagâncias para que o dinheiro fosse economizado, para que pudéssemos investir na obra missionária. E hoje, irmãos, eu gostaria que os irmãos conhecessem um bocadinho daquilo que Deus tem feito através da igreja de Sevilha, que há alguns anos atrás estava completamente, entre aspas e com todo respeito, falida. Mas felizmente o Senhor tem atuado de uma maneira miraculosa, transformando aquilo que poderia ter sido uma maldição em bênçãos e abundantes bênçãos para todos nós. Vejam os irmãos o que hoje a nossa Jerusalém, esses são os missionários que nós temos na nossa Jerusalém. Eu não vejo a água aqui, pastor, não chegou água ainda, não? Então, a nossa Jerusalém é isto. Os irmãos podem ver, pode ir pulsando, por favor, irmão. Aqui nós temos um pastor brasileiro lá em cima, depois nós temos aqui uma pastora argentina que trabalha conosco. Depois nós temos, pode pulsar, um no traz outro. Lá em cima nós temos, está aí, sim, falta um todavia, pode pulsar mais um bocadinho. Lá em cima nós temos um pastor espanhol, aqui temos 2 americanos, aqui temos um boliviano e ali temos um salvadorenho que vai sair ali agora, um salvadorenho. Estes formam parte do nosso ministério na nossa Jerusalém, todos formam parte da nossa obra missionária da Igreja Batista em Sevilha. Agora a nossa Judeia e Samária. Pode seguir, nossa Judeia e Samária, ali está um casal brasileiro que nós ajudamos a sustentar, um casal hispano-brasileiro, ele é espanhol e ela é brasileira, lá um casal brasileiro e lá em cima um casal argentino e outro casal espanhol, também são missionários da nossa igreja, nos quais nós investimos financeiramente. Agora vejamos até o último da terra. Nós começamos com um casal em Cuba, hoje temos 8 missionários em Cuba. Nós temos 7 missionários em Bolívia, todos são médicos, o pastor, a esposa, os filhos, o genro, todos são médicos, dedicados à evangelização e simultaneamente a atender as necessidades físicas das pessoas. É impressionante a obra que eles fazem. No Paraguai, nós temos também um casal. Pode pulsar um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo é curto, né? Então, aí estão, no Chile nós temos nosso missionário, aqui no Brasil também, ali em Santo Tomé e Príncipe. Isto, muito bem, graças. Aqui está no Senegal, pode ir mais à frente. Aqui estamos no norte da África. Nós temos atualmente esta missionária, era um casal anteriormente. Aqui no Sudão aconteceu uma coisa muito interessante, porque não sei se os irmãos sabem que o Sudão é um país muçulmano e eles estão prendendo e escravizando os cristãos evangélicos, transformando-os em escravos para os mesmos muçulmanes. Então, a ONU mandou um brado de alerta e a nossa igreja atendeu esse brado de alerta e nós compramos a liberdade de 19 irmãos nossos para que eles voltassem à sua região. Compramos 19 escravos que eram irmãos nossos para voltar a viver na sua região, não é? Aqui nós temos a glória ao Senhor, glória ao Senhor. Aqui nós temos a Guiné Equatorial com esse evangelista também. Aqui na Etiópia nós temos 5 missionários. Aqui na Índia também nós temos esses 3 que estamos colaborando com o seu sustento. Aqui também o pastor Tomé está aí, não o vejo daqui. Pastor Tomé, lá atrás, ele foi falar à nossa igreja. Fizemos um desafio à igreja para comprar um edifício para um seminário e a igreja comprou o edifício onde tem um instituto de preparação de obreiros, não é isso, pastor? Isso, e mais uma igreja que funciona também. Nós compramos aqui na Índia a igreja, não? Pagamos 18.500 euros que pagamos. Aqui está o Líbano, nós temos na Ucrânia, nós temos esses missionários na Moldávia, aqui em Moçambique e em Filipinas. Pode parar aí agora, por favor. Estes são os obreiros que a nossa igreja tem hoje, a Igreja Batista em Sevilha. A igreja que investe em missões, Deus investe na igreja. Essa é a nossa meta, irmãos. Nós
Hoje estamos assim, pode pulsar o próximo, porque o tempo passa, desde Sevilha ao mundo. Hoje a nossa igreja, aquela igreja falida de há 12 anos atrás, hoje é uma igreja que está em 18 países, em 4 continentes, com 66 missionários, com 7 missões e 20 obreiros. O obreiro que vai mais recentemente, dia 2 de maio, vai estar ali conosco, está aqui presente. Ele vai para ser o nosso coordenador das missões e vai ser o que vai coordenar a área de plantação de igrejas. Já fizemos um trabalho etnográfico de toda a cidade de Sevilha e vamos desenvolver um projeto de plantação de igreja em cada bairro, mas bem organizado e bem estruturado, e ele vai ajudar-nos nisto. Este aí foi o nosso grande alvo. 2008 declaramos ser a nossa igreja, o ano da vitória em janeiro de 2008. E realmente quando cumprimos o ano de 2008, quando fechamos tudo, nós tínhamos ultrapassado a nossa meta em 1%. Há 10 anos atrás a nossa meta era 80% para as missões e 20% para a igreja. E finalmente nós alcançamos 81% para as missões e 19% para o nosso trabalho local. Irmãos, bênçãos. Investimos o ano passado R$630 mil em missões à Igreja Batista em Sevilha. E o nosso alvo é ter pelo menos um missionário para cada 2 membros da igreja. E vamos alcançar em nome de Jesus. Vamos avançar e vamos trabalhar nessa direção, porque este é o alvo que Deus tem para a nossa igreja. Hoje a nossa igreja, o nosso lema é este: uma igreja que serve aos homens como servindo ao Senhor. Uma igreja que serve aos homens como servindo ao Senhor. Nós temos hoje na nossa igreja uma ONG, uma ONG a nível evangélico. Funciona na nossa igreja porque não tinham outro espaço para onde ir. Nós oferecemos e está ali na nossa igreja. Nossa igreja está incorporada nessa ONG também, forma parte dessa ONG. E nós hoje atendemos a cerca de 1.000 pessoas por mês, com 2.500 quilos de alimento cada mês para essas pessoas que necessitam. Roupa, calçado, brinquedos, também assistência jurídica, assistência social, bolsa de trabalho, tudo isso nós estamos fazendo. Antes da Espanha entrar na recessão, nós atendíamos a 24% da população de 1.000 pessoas, atendíamos a mais ou menos 24% da população de espanhóis. Hoje, com a recessão, nós atendemos a 46% desses 1.000 são espanhóis. Nós temos pessoas que estão realmente sem espaço para dormir, para comer, para dinheiro para pagar as suas dívidas, as suas trampas. E nós então formamos um grupo de pessoas para socorrer basicamente os pastores nas suas necessidades, pastores evangélicos em geral, nas suas necessidades, e também para atender a população em geral com alimento e com tantas outras coisas. Deus nos tem abençoado muito. A igreja está servindo aos homens como servindo ao Senhor. Estamos realmente felizes, mas nós temos outras metas, outros alvos. Temos agora um grande desafio diante de nós. O desafio de evangelizar uma cidade que está dentro do continente africano, mas que é espanhola. O irmão pode soltar aí Ceuta. Aí está.
e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, que não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome, pois só teu nome é santo. Rei das nações, Rei das nações, quem não te temerá, quem não te louvará, pois só teu nome, pois só teu nome é santo. Eu gostaria de estar orando agora, intercedendo pela sua vida, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério. Vamos orar juntinhos? Ó Pai, Pai querido, Pai amado, eu louvo ao Senhor por essa programação. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E ó Deus eterno e glorioso Criador, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Elton, pela vida, Pai, do pastor Silaí, pastor Adilson, Senhor, Adilson Ferreira, nosso coordenador de missões mundiais, ó Senhor, e tantos outros milhares e milhares de obreiros, pastores e missionários que entenderam o chamado e estão realizando a sua vontade. Pai, proteja, Senhor, guarda, Senhor, santifica e capacita a tua igreja, capacita o teu povo, Senhor. Em especial eu clamo agora que o Senhor abençoe essas vidas que nos assistem, famílias que estão cansadas, lares destruídos, obreiros desanimados. O Senhor venha renovar nesse momento em nome de Jesus. O Senhor venha ministrar cura em cada família, abençoando cada vida, Pai, cada igreja, cada denominação, que essa Baixada Santista ou dessa geração seja consagrada e avivada pelo teu poder. Edifica a tua igreja, Pai. Abençoa teus filhos, Senhor. Assim eu oro, te glorificando e agradecendo no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amados, é sempre uma honra estar com vocês. Deus abençoe e até a próxima programação, em o nome de Jesus.